Olha só, autoridades com direito ao uso de jatinhos da FAB acionaram a regalia por 1.996 vezes em 2023. Como os dados mais recentes são do fim da semana passada, o ano deve fechar com mais de 2.000 viagens. A presidência da Câmara dos Deputados lidera o número de requisições, foram 133 voos. Na sequência, a presidência do Congresso Nacional, com 111 viagens. Na esplanada, o Ministério da Defesa acionou os jatinhos por 99 vezes, mas só 3 foram para o titular da pasta. Outras 96 foram para ministros do Supremo. Agora aprovado para o STF, Flávio Dino adora a regalia, foram 95 viagens. É o ministro de Lula que mais voou nas asas da FAB, revela a coluna Diário do Poder. Alexandre Garcia, os números não mentem, não é? Realmente esses voos não deveriam ser para casos especiais, até mesmo raros? Pois é, não é raro, né? Assim, fazendo a conta de cabeça agora, dá aí uns 6 voos por dia, a cada dia do ano. Mas o que que há? É que eles não são capazes de enfrentar um aeroporto, um saguão do aeroporto, um guichê, claro que vai lá, eles nem vão para o guichê, né? Se fosse o ministro, vai lá um ajudante, um secretário, vai pegar o bilhete de embarque, vai acompanhá-lo até o embarque, e ele vai entrar num avião com todas as pessoas, como entra Bolsonaro agora, né? Ex-presidente da República. Quer coisa mais aleatória do que o que você vai encontrar dentro de um avião ou na fila de embarque? Você chega lá e não sabe quem vai te receber, se é 90% de pessoas que vão te vaiar, né, ou 90% de pessoas que vão te aplaudir. Então, eles, para evitar toda essa incerteza, eles preferem viajar de Força Aérea Brasileira, né, por conta do pagador de impostos, por conta daquele sujeito que pega o salário dele, ganha um pouco mais de salário mínimo, vai lá comprar comida, na comida ele está pagando imposto, que vai pagar a viagem aérea. Aí tem essa proteção, vai pela base aérea, desembarca num terminal separado, não se mistura com o povo. Ou pega um aviãozinho, como fez a ministra da Igualdade Racial, que nome, né? Que a coisa que a gente mais vê nesse país de hoje é a diferença das pessoas por cor da pele, né? Mas, enfim, é outro assunto. Foi ver o jogo lá, acho que era Flamengo e São Paulo, no Morumbi, de aviãozinho nosso, por nossa conta. Que bom, né? Sois rei, né? Olha, é risível, mas é trágico, né? É como se fôssemos um país assim que, ao contrário do que apareceu o déficit de novembro, que estivesse sobrando riqueza, né? E que a riqueza viesse de Marte, do maná, e não do suor de cada brasileiro, que, claro, não está pagando imposto sorrindo, não está pagando imposto porque quer. É para sustentar o governo, sustentar os voos das autoridades, que estão lá como servidores do público. É um absurdo, hein, Cauti? Porque além da não necessidade do uso do privilégio da regalia, quanto não custará levantar uma aeronave dessa do solo? Pois é, aeronave que não tem esse papel, né? Não é a Força Aérea que tem o papel de se tornar basicamente uma companhia aérea pessoal dos poderosos lá em Brasília, né? Então, temos uma Força Armada que foi completamente desvirtuada, está se tornando um transporte pessoal de quem, como o Alexandre disse, tem medo de enfrentar o povo. Eles simplesmente têm medo de enfrentar a população e isso leva a pedir a assistência, a proteção daqueles que eu espero que não, porque pelo respeito que temos pela Força Aérea Brasileira, mas daqui a pouco se tornarão os pretorianos do poder. E isso é inaceitável, mas ainda mais inaceitável é o custo que isso está acarretando, o custo para o contribuinte brasileiro. Somente até o dia 13 de dezembro, se não me falha a memória, o governo tinha gastado mais de R$1 bilhão em viagens dentro e fora do Brasil, não só para o presidente da República, mas em geral, toda a máquina do executivo tinha gastado mais de R$1 bilhão só em viagens. No exterior era algo próximo de 160, quase 170 milhões de reais só para as viagens do presidente da República no exterior. Mas o que é mais escandaloso é que o governo
no mês passado, colocou o sigilo nas viagens dos ministros do Supremo Tribunal Federal via aviões da FAB, ou seja, não temos sequer o controle, não podemos nem saber onde que foram, quanto custou, se foi uma viagem de fato oficial, se foi uma missão pela qual, em parte, pode ser ter justificado o uso de um avião da Força Aérea para os 4 rincões mais extremos do Brasil, ou se simplesmente foi uma viagem de prazer, de lazer, uma volta para a casa, a cidade dos ministros. A maioria deles não são de Brasília, e utilizaram de forma indevida aviões da Força Aérea. A Força Aérea que deveria ser utilizada para defender o Brasil que está enfrentando crises internacionais com países vizinhos, como a Venezuela querendo invadir a Guiana, e sequer temos a capacidade defensiva ou de dissuasão de ações como essa. Então, estamos gastando dinheiro que deveria servir para a defesa do país, para regalias, para poderosos que têm medo de enfrentar o povo. Chega a ser revoltante, não, Piotr? Sabe que isso me faz lembrar de uma história de um outro Brasil? Acho que Alexandre vai se lembrar também deste caso que eu vou contar. Um dia de manhã eu acordo, pego o Jornal da Manhã e está lá uma reportagem que o ministro do Supremo à época, Nelson Jobim, que é um sujeito de estatura bastante expressiva, ele é alto, estava reclamando de não sei qual empresa aérea que o espaço das poltronas tinha ficado curto demais. E ele, claro, um sujeito alto, estava reclamando daquilo. Só para você entender onde é que eu quero chegar com essa história, era uma época em que o ministro do Supremo usava voo comercial para se locomover. Obviamente ele estava indo para a terra dele, saindo de Brasília e indo ao Rio Grande do Sul. Hoje é impossível essa notícia ser publicada, não porque os jornalistas não queiram, porque os ministros do Supremo pedem carona, solicitam voos da FAB, porque não vão mais ao aeroporto. Não conseguem mais nem reclamar do espaço entre as poltronas, como fez Nelson Jobim. Era outro Brasil, sobretudo um outro Supremo Tribunal Federal.